Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com você? Eu gostaria aqui nessa noite, irmãos, de tratar de um assunto muito sério, muito sério. É um assunto que nós estamos vendo muitos líderes cansados, muitos pastores cansados, sobrecarregados, sem conseguir dar conta do seu ministério, sem conseguir dar conta daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Hoje eu quero falar com você que exerce um cargo de liderança na igreja, você que é pastor, você que é um obreiro, você que é um líder de célula, você que é um professor de escola bíblica dominical. Eu quero conversar com você aqui sobre algo que está consumindo os líderes de Deus, aqueles que Deus colocou à frente da obra. Porque a verdade, irmãos, é que quem cuida de gente, quem cuida de pessoas, também precisa ser cuidado. Você concorda comigo? E o tema de hoje, ele é exatamente esse. Como lidar com o estresse na vida cotidiana e também no ministério. Como que a psicologia pode nos ajudar a cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, enquanto nós servimos a Deus. Uma coisa que nós sabemos é que precisamos sim de cuidado, porque a gente percebe que o peso vai aumentando a cada dia. A gente percebe nas pessoas o olhar cansado, o olhar triste, o olhar desesperado, e isso a gente vê que precisa de cuidado. E eu quero ensinar você a cuidar, a se cuidar aqui nesse vídeo. Talvez você já tenha se sentido assim, cansado, sobrecarregado, esgotado emocionalmente. E aí começa a vir aqueles pensamentos, né? Será que eu nasci para fazer isso mesmo? Será que Deus me chamou para sofrer desse jeito? Olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. O estresse faz parte da vida, principalmente de quem lida com pessoas, de quem mexe com pessoas o tempo todo. Jesus, a gente vê que ele também se retirava para descansar. E até ele, né? Até Jesus, sendo quem ele era, se afastava das multidões para ter um tempo de paz. Quem dirá nós? Quem dirá eu e você? Se não precisamos mesmo, de vez em quando, nos afastar, nos retirar para buscar aquele momento de paz. O problema não é você ter estresse, o problema não é esse, o problema é não saber lidar com esse estresse, não saber o que fazer com isso quando se está estressado. A psicologia, ela explica o estresse da seguinte forma: a gente entende que o estresse é uma resposta do corpo e da nossa mente também, diante de pressões, diante de cobranças, seja essas cobranças vindo externa, né, das pessoas, ou também daquelas cobranças internas mesmo, que vêm de dentro de nós mesmos. Talvez essa seja uma das piores. Né? Não é só, às vezes, as pessoas que exigem de nós, mas também aquilo que nós mesmos exigimos de nós. Você quer ver? Eu vou fazer um teste aqui com você. Quantas vezes, talvez, você já viu um líder que está cansado, uma pessoa do ministério que está cansada, falando assim: eu também tenho que dar conta de tudo. Já ouviu essa frase? Eu tenho que... Só sobra para mim, eu tenho que dar conta de tudo aqui nesse lugar. Ou também, talvez aquela frase assim: eu não posso errar, eu tenho que fazer corretamente, eu não posso falhar. Já viu essa frase? Ou talvez aquela frase assim: se eu não fizer isso aqui, ninguém vai fazer. Só eu que consigo fazer isso aqui. Gente, esse tipo de pensamento, ele não é nada bom. Esse tipo de pensamento, esse tipo de fala só alimenta o estresse.
só aumenta o estresse a cada dia. Então, como que a gente pode lidar com esse estresse no dia a dia? Como que a gente pode fazer, então, para lidar com esse estresse? Agora, vem aí a parte mais importante aqui do vídeo. O que fazer para lidar com isso? O que fazer para lidar com o estresse? Eu vou te dar algumas dicas aqui, práticas, que servem para qualquer cristão, para qualquer líder cristão que está se sentindo aí estressado, esgotado, sobrecarregado. A primeira coisa que eu queria falar com você é: cuide da sua rotina. Uma pergunta que você pode fazer para você mesmo é: como que está a sua rotina? Como que anda o seu dia a dia? Eu quero dizer para você, olha, se você não tem momento de descanso de verdade, vai acontecer o pior com você. Você vai se estressar muito. Porque o nosso descanso, irmãos, ele é primordial. A Bíblia diz que Deus já fez o sábado para o descanso, lembra? Desde o princípio, Deus já pensou nisso. Deus já pensou que o homem precisava descansar. E por isso Deus fez o sábado para que ele descansasse. Não é pecado parar, não é pecado descansar. Muito pelo contrário, é sabedoria. Descanso é sabedoria. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º, o que ele fez? O que ele fez? Ele descansou. Então, pensa bem, a primeira coisa, cuidando da sua rotina, é você tirar um espaço nessa rotina para você descansar. Descansar é a palavra para quem está estressado. A segunda coisa é aprender a dizer não. Gente, uma das coisas que eu mais preciso treinar na minha vida é saber dizer não. E para o líder, isso é muito difícil, porque o líder, ele tem aquela sensação de que ele sempre precisa agradar as pessoas. Então, o líder, a tendência dele, se ele não vigiar, é que ele sempre vai estar dizendo sim para tudo aquilo que pedem para ele. Pedem para ele uma visita, ele fala sim. Pedem para ele para ir em algum lugar, ele vai. Pedem para ele para fazer uma visita para um familiar que mora distante, ele vai. Ele não sabe dizer não, ele não consegue pôr limites nisso. Gente, até Jesus disse não, né? Jesus, ele precisava dizer não também, e ele dizia. Jesus não estava preocupado em agradar todo mundo. Você está preocupado em agradar todo mundo? Cuidado, o estresse bate na sua porta. Em Lucas 4, né, a Bíblia diz que foi uma multidão atrás de Jesus. E Jesus estava querendo, sabe, meter o pé, sair de lá já, e aquela multidão cercando ele. E eles falavam assim: não vai embora não, fica aqui com a gente, não vai não. E Jesus falou com eles: olha, eu tenho que ir. E o engraçado, irmãos, é que nesse texto, Jesus, a Bíblia diz que ele se retira para ficar sozinho, para descansar. E essa multidão está ali pressionando ele. E a Bíblia diz que ele fala assim: não, eu tenho outros lugares também para pregar e eu preciso ir. E ele vai, sabe? Ele sabe dizer não. Será que eu e você já aprendemos assim com Jesus? Quando a gente precisa dizer não, a gente diz não? Tem hora, irmãos, que é necessário dizer não. Outra coisa que eu queria dizer para você, outra dica, terceira dica é: compartilhe as suas cargas. Você é uma pessoa que consegue delegar funções fácil? Porque se você não é, se você acha que você tem que fazer tudo, que tem que ficar do seu jeito, que tem que ficar da sua forma, você está prestes a daqui a um tempo sofrer um estresse muito grave. Então, a dica para você é: não caminhe sozinho. Peça ajuda para as pessoas. Converse com outros líderes, encontre com outros pastores, encontre com outros líderes, converse com eles. Procure alguém para te ouvir. Sabe? Converse com alguém.
Lá em Gálatas, capítulo 6, a Bíblia diz assim, olha, levai as cargas uns dos outros. Nós precisamos compartilhar as nossas cargas, compartilhar o peso que está nas nossas costas. Isso, irmãos, faz parte de uma vida saudável mental. Beleza? Quarta coisa, ore, mas não é só orar. Ore, mas também organize a sua mente. Orar, irmãos, não exclui a necessidade de um planejamento, a necessidade da organização, a necessidade da clareza emocional. Deus, ele cuida de nós, sim, mas Deus também, ele nos dá sabedoria para lidar com os desafios. Então, cuidado, cuidado. Siga esses passos que eu estou te falando, esse passo a passo que eu estou te falando. Então, eu deixei um texto aqui preparado para a gente ler, vou colocar aqui para você ler também, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo do Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não quer que o ministério seja um peso insuportável na sua vida. Jesus quer que a gente sirva a Ele com alegria no nosso coração. Como que você tem servido a Deus? Como que você tem servido no seu ministério? Você que é pastor, você que é líder, como você tem servido no seu ministério? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com outros líderes e deixa aqui nos comentários qual tem sido o seu maior desafio. Qual tem sido o maior desafio que você enfrenta como líder? Quem sabe eu posso gravar um vídeo só sobre isso depois. Que Deus abençoe sua vida, cuide do seu coração, que Deus te dê sabedoria para seguir firme, mas com saúde emocional. Deus abençoe você, um abraço e tchau!